Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Premonição 6, filme dirigido por Adam Stein e Zach Lipovsky, mais uma entrada da franquia Premonição 14 anos depois de Premonição 5. Lembrando o contexto, Premonição 5 lançado naquela febre do 3D que nunca necessariamente se concretizou no cinema, mas se você pega de Premonição a Premonição 5, os espaçamentos eram curtos. De Premonição 5 para Premonição 6, 14 anos, o que é muita coisa. Premonição 5 não teve uma boa bilheteria nos Estados Unidos na época, o que chamou a atenção do estúdio de maneira negativa, apesar dos bons resultados em outros mercados. Então existia um pré-acordo para Premonição 6 e 7 que acabou sendo colocado na geladeira. Aí só em 2019 a New Line acabou confirmando Premonição 6. Nisso tudo passa pela pandemia, por todo aquele esquema complexo da retomada das gravações, 2 greves, e Premonição 6 começou a ser adiado, né? Finalmente agora chega nos cinemas. E pessoal, apesar de Premonição não ser uma das minhas franquias favoritas no gênero, é impossível não reconhecer o impacto que existe não só para o cinema, mas para referências da memória coletiva. Algumas cenas de Premonição se tornaram tão icônicas que elas acabam superando essa barreira do gênero no cinema para virar alvo de alguma brincadeira, alguma lembrança, alguma atenção. O caso, por exemplo, do acidente da rodovia em Premonição 2, sempre que tem um caminhão com madeira, quem viu Premonição 2 vai fazer essa relação direta ou indireta com o filme. Então Premonição se torna essa referência inevitável pela forma como acaba construindo as cenas das mortes, né? E acaba trazendo também uma vertente quanto à criatividade nesse caso. E eu sinto que Premonição 6 vem para ser esse resgate simbólico da franquia, em que muitas situações lembram outros filmes, só que a vertente de desenvolvimento da narrativa ela tem um viés macabro e ao mesmo tempo mais cômico. Me lembra, por exemplo, em muitas situações o caso de Premonição 4, que é um filme que acaba gerando muita controvérsia entre os próprios fãs. Porque se você começa essa franquia com um clima mais sombrio, de tensão, de medo, em Premonição 6 você tem etapas, você pula de etapa para etapa. Uma excelente cena de introdução que eu já vou comentar sobre isso, mas quanto a análise dos personagens e da história, que é a principal para Premonição 6, olha, o interesse é do espetáculo do absurdo. A morte, diferentemente da entidade de outras entradas da franquia, ela parece não ter esse mesmo peso porque a ideia é o quão absurdo uma cena pode ficar. Então eu vou dizer que Premonição 6 desenvolve esse humor sombrio porque apesar de você estar lidando com mortes, não existe impacto algum no filme. São situações que você vai acabar rindo no final das contas e se divertindo pela maneira como uma cena é construída. Então eu nem vou dizer que eu senti falta de tensão em Premonição 6 porque isso não existe depois da introdução. E foi uma experiência estranha porque eu acabei me divertindo com o filme na cena de abertura. A abertura de Premonição 6 é a melhor abertura da franquia, na minha opinião. Por outro lado, o final de Premonição 6, olha, considero o pior final da franquia Premonição por tudo que vinha sendo trabalhado. E é interessante pensar nisso porque, geralmente, né, nos estúdios, quando um filme vai para a sessão de teste, os estúdios tentam esconder, tentam trocar o título, fazem com que as pessoas assinem os acordos, né, os chamados NDA, o Non-Disclosure Agreement. E todo mundo em Los Angeles no ano passado sabiam que existiam várias sessões de Premonição 6, de modo que eles fizeram chamadas públicas para participar da sessão de teste de Premonição 6. Eu quase acabei indo numa sessão ali na época do Hollywood Brazilian Film Festival em Los Angeles no ano passado, porque muita coisa desse filme acabou sendo vazada. Roteiro, cenas, material que consta no trailer que não está no filme, porque o final foi regravado. E eu realmente me questiono por que o final foi regravado, por que eles colocaram algo tão ruim para encerrar um filme que é de extremos. Melhor abertura, pior final da franquia. Stephanie, interpretada por Kathleen Santana, é uma jovem atormentada com pesadelos de um desastre de décadas atrás e descobre que sua avó é essencial para entender a origem dessa premonição que pode acabar colocando em risco a vida de toda a família. Muito material foi divulgado, e aí eu estava falando do marketing, né, sobre a cena de abertura na torre, nessa franquia, que é excelente.
não só pela construção, mas pelo envolvimento dos personagens. É a única vez em Premonição 6 que eu me interessei pela história de algum personagem que aparece ali por alguns segundos, quem sabe, mas tem um peso na narrativa. Existem vinculações emocionais que são importantes também. Então é uma situação de uma cena que coloca um risco de grandes proporções que depois seria importante para pautar a história, que é uma história bem fraquinha. E nem dá pra dizer assim que a franquia Premonição é aquela franquia que você pauta por uma boa história, uma história bem contada. Não, a gente sabe que tem erros de continuidade, só que os de Premonição 6 acabam sendo grosseiros pela maneira como o filme quer que você trate a morte não como a entidade de entradas anteriores, mas jogando com o aleatório a partir de pequenas situações. Então, a atenção a microatenções, foco alternado, como uma coisa muito pequena pode desencadear em algo catastrófico, grandioso, isso é algo colocado 1, 2, 3 vezes e depois você vê que é exatamente nessa fórmula que todas as mortes em Premonição 6 acontecem. A queda desse filme vem com a transição da premonição da introdução para uma situação familiar em que até a linhagem é desenhada e apresentada para o público, criando uma linha de ataque da morte, em que uma personagem até teria como se defender com isso. Mas você vai ter os pulos em busca da próxima morte, isso tudo recheado com um elenco majoritariamente fraco, em que um tem um investimento dramático excessivo e o outro trata a Premonição 6 como uma grande paródia. O único bom momento que é reflexivo e que é a despedida, né, é o do Tony Todd. A cena em que o Tony Todd aparece em Premonição 6, que eu acho que engrandece o seu personagem e se torna essa cena simbólica para conectar Premonição 6 a outras entradas da franquia. É um filme que tem material ainda para oferecer quanto à história e origem do William Bloodworth, a relação dele com a morte, questões em aberto de outros filmes que acabam sendo levemente mencionadas aqui, e isso gera momentos que essa diversão a partir do humor sombrio macabro cria uma experiência de dar risadas no cinema. Às vezes eu confesso do tão ruim que se torna divertido, mesmo que as atuações caricatas em momentos mais tensos acabem tirando a atenção ou fazendo com que você nem se interesse por toda a relação familiar, pela linhagem que é desenhada e pelos problemas que o filme tem para passar para a morte seguinte. O longa ele acaba criando uma estrutura de problema tão grande que vai gerar essa contradição em que parece que o final desse filme vira uma autossabotagem. Não existe, por exemplo, qualquer tipo de luto para uma tentativa de lidar com a morte de maneira diferente. Você vai ter exatamente essa fórmula que eu vou falar. A morte seguida de uma cena de cemitério, seguido de alguém gritando, seguido de alguém dizendo tá tudo bem, vamos proteger a próxima pessoa para que não aconteça mais nada. Também fica fácil notar que esse filme não tem um orçamento tão generoso e é bem mais espalhafatoso no uso de sangue e nos efeitos, agora se aproveitando mais dos avanços tecnológicos para acentuar a brutalidade de algumas cenas. Mas o pior desse filme, disparado, é o final. Que final ruim, é um final que ele diminui a experiência, ele enfraquece a narrativa, ele enfraquece a história, é algo que foi regravado sem dúvida alguma às pressas, e quando eu pensar a partir de agora no cinema contemporâneo em final apressado, eu vou ter que trazer para consideração aqui Premonição 6, porque ele retira peso da narrativa e ele consegue criar essa contradição desse humor macabro que existe durante toda a rodagem com o que é necessariamente apresentado. E aí, em algum momento, isso tudo acaba se perdendo e não existe identidade. Para Premonição 6, nota 5. É uma experiência que eu penso que na própria comunidade de fãs vai gerar diferentes sentimentos, seja em quem buscava uma base de premonição meio de volta às origens dos dois primeiros filmes, ou de quem ainda acredita que Premonição 6 pode conseguir essa base de interesse bem grande e bem relevante, por sinal, para criar uma atualização de franquia, quem sabe para posicionar Premonição 6 agora como uma franquia renovada, com público e que conseguiria chamar a atenção do estúdio para financiar já em breve um Premonição 7, não mais com esse espaçamento tão prolongado entre lançamentos, e a gente vai continuar acompanhando tudo isso no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!